Confesso que até o dia de ontem eu ainda estava meio que defendendo o pastorzinho Mirim Miguel. Porém, depois da última entrevista que ele deu, não tem como defender. Até então eu achava ele uma vítima no sistema religioso no qual ele estava inserido. Porém, hoje eu tenho certeza que ele faz parte disso e roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, o pastor Mirim Miguel, ele é o assunto do momento, é o que está hypando aí no mundo virtual, e não tem como não falar sobre certas coisas que vêm acontecendo no sistema religioso protestante e com esse garoto. Ontem eu fiz uma live a respeito do dom de línguas, né? A questão do dom de línguas que a Igreja Pentecostal acredita, e a RCC também, por sinal, né? Os grupos carismáticos católicos, eles acreditam nesse dom de língua do Xalalabaxai. E até eu fiz uma crítica, eu falei, eu não posso criticar o movimento pentecostal protestante e não criticar também o movimento modernista católico que pratica a mesma coisa, tá, gente? Não adianta vir com essa desculpa, o meu é melhor que o seu. Não, a prática é a mesma. E eu não acredito em nenhuma das duas, deixei muito claro isso no vídeo de ontem. Porém, hoje o assunto, né, não vai ser a respeito do dom de línguas, tá? Vai ser a respeito de uma inverdade. Todo mundo sabe a história do pastorzinho, né? O pastorzinho Mirim, que ele nasceu, né, sem escutar e também não falava. Ele falou que nasceu sem o tímpano e também sem as cordas vocais. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Aliás, até sei, mas né? Vamos abafar. O que acontece, gente? Ele deu vários testemunhos falando a respeito disso, né? Sobre ele ter nascido, tá? Sem o tímpano e sem as cordas vocais. O problema é que ele apareceu semana passada, né, dando uma entrevista contando uma outra história. E aí, gente, aí não tem defesa, tá? O garoto tem 15 anos e com 15 anos já tem maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Eu ainda falei em algum vídeo meu que ele realmente acreditava nessa história, né? Alguém contou para ele, talvez, né, a própria família, alguém da família contou para ele essa história, que ele nasceu com os problemas, né? Para não escutar e também para não falar. Ele acreditou e começou a testemunhar isso daí como um milagre na vida dele. E tem pessoas que acreditam mesmo, tá? Tem pessoas, né, que acreditam que, né, foram abduzidas. E eu posso garantir, tá? Tem pessoas que testemunham que foram abduzidas e elas acreditam mesmo nisso, tá? Elas, mesmo que não tenha acontecido, elas acreditam na história. Então eu meio que até defendi o pastorzinho Mirim, né? Neste momento aí, né, que ele tá na mídia, tá em evidência, até defendi nesse caso, mas agora não tem mais defesa, tá? É mentira. A gente já sabia que essa história era mentira, tá? A gente já sabia disso, mas como eu falei, a gente dá o direito da dúvida. Será que essa mentira saiu de alguém ou saiu dele? Tá? Depois dessa entrevista que ele deu semana passada, não tem mais defesa, gente. Eu vou mostrar aqui, né, o contraste da entrevista da semana passada e aquilo que ele testemunhava antes dessa entrevista. E que ele defendia com unhas e dentes, tá bom, gente? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Aperta o sininho e dá o like no vídeo. Faça o combo todo, gente. Tem que fazer o combo todo, tá? Se inscrever,
dar o like e apertar no sininho para que você possa receber também as notificações, claro, né? Quando o YouTube notificar, não é sempre que ele notifica. Deixa um comentário aqui, o comentário é muito importante, tá? Coloca qualquer coisa aí nos comentários, né? Enfim, o YouTube entende que está dando engajamento o vídeo. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, do ladinho aqui tem o QR Code com o Pix do canal, qualquer quantia, né? Ajuda bastante. E também, gente, tem a opção do clube de membros, tá? Aí é uma doação mensal para o canal. O link está aqui na descrição do vídeo ou do ladinho ali do botão inscreva-se. Você pode fazer parte do nosso clube de membros. Tem 3 opções, de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99, tá? E agora tem a opção de hypar também os vídeos, tá, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tem essa opção aqui de hypar. Eu ainda não entendi muito bem como que aparece e para quem aparece, tá? Eu já fiz um teste e já apareceu para mim numa outra conta que eu tenho, uma conta teste, depois que eu dei o like no vídeo, e é só em vídeos publicados, tá? Não em lives. A live não aparece a opção do hypar, só nos vídeos publicados. Esse vídeo aqui com certeza vai aparecer, tá? E o que acontece, gente? Eu não entendi muito bem como o YouTube entrega isso, mas para mim apareceu depois que eu cliquei ali no like, apareceu a opção hypar. Não paga nada, você vai lá e clica em hypar e o YouTube vai entregar para mais 1.500 pessoas este vídeo aqui, vai ajudar bastante o canal, tá? Então tem todas essas opções para que você possa ajudar o canal a crescer, para que você possa também ajudar pessoas a terem mais acesso ao conteúdo do canal. E como eu falei, gente, tem alguns vídeos meus que são polêmicos, tá? Que muitos católicos não gostam, né? Mas é importante que o conteúdo chegue, para que possa haver também um debate, tá bom, gente? Então vamos lá. Prestem atenção na entrevista que ele deu semana passada. E como eu falei agora, eu não passo mais o pano. Tá? Não que até o dia de ontem eu estava defendendo o pastorzinho Mirim, não estava defendendo. Acho que eu até falei no meu vídeo, ele tem que estar estudando, né? Uma criança, já não é mais criança. Eu com 15 anos, gente, eu com 15 anos levantava saco de cimento nas costas, tá? Então eu já trabalhava para ajudar a pagar as contas da minha casa. Mas enfim, né? Hoje em dia é criança, então tem que estar, no mínimo tem que estar estudando, se preparando para o futuro, tá? Quer participar da igreja, de eventos, seja você católico, seja você protestante, é bem-vindo, mas você não é pregador, cara. Você não é um missionário. Você não tem idade para isso, né? Você não tem capacidade nem conhecimento para fazer tal coisa. É claro que o moleque tem uma oratória muito boa, foi preparado para isso durante toda a vida, tem uma oratória, conhece o que tem que falar, só que espiritualidade ali é zero, né? Essa é a realidade, tá bom, gente? Então, como eu falei, aqui não é eu não estava defendendo, mas eu tinha o garoto como uma vítima desse sistema religioso no qual ele está inserido. Hoje eu não posso falar, né? Mas isso porque eu vejo que ele faz parte de tudo isso depois da entrevista que ele deu, né? Prestem atenção no que ele vai falar nessa entrevista. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade... Lembrando que esses dois que estão aí, eu não sei o nome das pessoas que estão entrevistando ele, tá tentando salvar. Os dois estão ali o quê? Tentando salvar, né, a narrativa do garoto. Por quê? Presta atenção na pergunta que o rapaz vai fazer para ele. E a pergunta já é totalmente direcionada a tentar salvar a narrativa que anteriormente era diferente da de agora. Tá? Preste atenção na pergunta. Você tinha dificuldades de falar, você chegou e... Quer dizer que ele tinha dificuldades de falar? Não foi isso. Né? Eu vou mostrar para vocês. Não foi isso que ele testemunhava, tá? Realmente ele testemunhava uma outra coisa, tá? E eu vou colocar aqui para vocês. Atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir. Eu contei esse testemunho, né?
Ele tinha dificuldades para falar e para ouvir. Foi isso mesmo que ele testemunhou nas igrejas e em tantos podcasts, enfim, na internet e em outros vídeos? Dificuldades para falar e para ouvir? Que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? E com 3 anos de idade, eu acabei... Prestem atenção como a mentira aqui está pairando. Ele é um garoto que ele fala muito bem. Ele tem uma oratória excelente. Só que aqui ele começa a gaguejar, começa a falar né. Ele nunca fala né. Prestem atenção, aqui ele já começa com né. Ele começa a gaguejar, por quê? Ele está tentando salvar uma narrativa que era uma narrativa pronta, que ele testemunhava a mesma narrativa pronta em podcasts, em vídeos, nas igrejas, e agora ele está tendo que mudar essa narrativa. Tá? A narrativa, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele não gaguejava, não falava né, não falava nada disso. Né? Era uma narrativa pronta. Tá? Aqui ele está mostrando que alguma coisa não está correta. A inverdade está pairando nessa entrevista. Surgiu um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada. Ele não falou isso, tá? Que a língua dele era travada e nem que tinha dificuldades na fala, né? Dificuldade de audição, né? E ó o né, sempre o né. Ele não usa esse né nas pregações, nas entrevistas. É porque aqui realmente ele está demonstrando um desconforto com toda essa situação. Né? Ali aos olhos segundo, né, a história da olha só, se atrapalhando todo. Esse garoto aqui é o mesmo garoto que está lá pregando lá, né? Falando em línguas, falando the king, the power, é o mesmo garoto aqui, ó, se atrapalhando todo aqui para falar. Presta atenção, deixa eu voltar um pouco aqui, ó. E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Ele disse que aqui, segundo ele, a médica falou que aparentemente ele é mudo e surdo. Esse era o testemunho, gente. Esse era o testemunho dele. Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Ó, e ele fala aqui que não foi dado laudo nem exame. A história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem, converso muito bem. Esses dois aí, tá? Eu vou classificar que nessa situação tá pior do que ele. Porque os dois estão ali tentando salvar a narrativa do garoto. Sabem da inverdade e estão ali tentando arrumar um jeito agora de, né, mostrar um outro tipo de narrativa, não desconsiderando a narrativa anterior, que a narrativa anterior é essa daqui, ó, presta atenção. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Perceberam aqui qual era a narrativa? Ele nasceu sem os tímpanos e também sem as cordas vocais. São as palavras dele, estou repetindo as palavras dele. Ele não tinha, ele não falava, era surdo, era mudo, enfim, né? E eu nem sei como isso se dá, tá? Eu já escutei pessoas falando que não tem como nascer sem as cordas vocais, mas enfim, né? Não vou entrar nessa parada, mas aqui é o testemunho dele, a narrativa anterior. Deixa eu começar de novo aqui, ó, prestem atenção. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Você percebeu que ele fala que é um milagre, até porque aqui ele está falando que ainda não tem as cordas vocais e o tímpano. Que ele só escuta e fala através de um milagre. Tanto que eu vi um vídeo dele que ele pedia para as pessoas colocarem, né, a mão aqui na garganta para provar que não tinha corda vocal. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus
tímpanos, eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Percebeu que foi um diagnóstico da medicina? Então tem que ter esse laudo. Cadê o laudo? Lá na entrevista ele disse que não existe laudo nenhum e que, na verdade, ele tinha apenas um probleminha na língua. Que a língua dele era enrolada, travada. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando. Ou ele mentiu, essa é a realidade. Ou ele mentiu no primeiro testemunho, ou ele está mentindo agora na entrevista e depois dessa entrevista da semana passada. Um dos dois. Piorou a situação. Tentaram salvar a narrativa e pioraram a situação. Claro que ninguém acreditou, né? A não ser ali os fiéis das igrejas onde ele ia pregar, mas ninguém acreditou naquela história de que ele nasceu, né? Sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Ninguém acreditou nisso, só os fiéis mesmo ali das igrejas. Agora, trazendo aqui para a situação atual, ou a mentira estava lá atrás ou a mentira está agora. Agora, a narrativa é de que ele apenas tinha a língua presa e dificuldades para escutar, mas que, né, não tinha nada dessa história aí de que ele nasceu, né, com essa deficiência. Diz que não tem nem laudo médico agora, sendo que antigamente, né, na antiga narrativa, ele mesmo disse que a enfermeira pediu, né, um laudo e que ele perdeu esse laudo porque se mudou muitas vezes, né, das casas onde ele morou com os pais. Qual que é a narrativa? Gente, isso aqui é lamentável. É muito triste tudo isso daqui. Sério, é muito triste. Eu tô falando isso aqui, tá? Ele é protestante, neopentecostal, mas se fosse católico estaria aqui do mesmo jeito que eu critiquei ontem, né? Falei, vou criticar o dom de línguas, né? Neopentecostal na igreja protestante, mas também eu sou obrigado a criticar o que está na RCC. Eu não posso chegar e falar que lá está errado e aqui está certo. Então, se o pastorzinho aqui fosse católico, estaria criticando do mesmo jeito, tá, gente? Estaria criticando do mesmo jeito. Isso aqui é lamentável, tá? É uma coisa lamentável, é triste. E, infelizmente, não fica apenas nele, tá? É porque ele está em evidência. Mas isso aí, gente, nessas igrejas pentecostais é muito comum, tá? Vai lá na igreja do R.R. Soares, é gente que diz que era cego e se curou, e você vai ver a pessoa usava óculos, né? Eu já vi, eu assistia muito o R.R. Soares, até para poder fazer vídeos no outro dia, né? E tem os testemunhos, né? Ele chamava lá as pessoas que eram testemunhos dos patrocinadores, né? Aqueles que contribuíam financeiramente e que recebiam graças, né? Por receber, por contribuir. E aí subia no palco lá, o cara, eu era cego, agora estou enxergando, E o cara estava usando óculos, né? O cara, eu era surdo, agora estou escutando tudo, mas o cara usava um aparelhinho aqui no ouvido. Então ele não era surdo, tá? O cara, eu era aleijado, te juro por Deus do céu, tem aquele cara, eu era aleijado, agora tô andando, né? E o cara tá de muleta. Ele tava apenas com uma perna quebrada, entende? Não era aleijado, tá? Isso é muito comum dentro dessas igrejas pentecostais e neopentecostal dentro do protestantismo, tá? Eu nem vou entrar na parada da RCC, porque eu
critiquei ontem a questão do dom de línguas e vou continuar criticando, porque aquilo para mim não é dom de línguas, tá? Não tem nada a ver com dom de línguas. Mas essa questão de curas, né? E coisas absurdas também, se tiver lá dentro eu vou criticar do mesmo jeito, tá, gente? Infelizmente eu vou criticar porque isso não faz parte do cristianismo, tá? Não que uma pessoa não possa receber um milagre, uma graça, lógico que ela vai receber um milagre, vai receber uma graça, mas isso aí não é um show, não é um teatro, tá bom? E aqui é lamentável a situação, como eu falei até o dia de ontem, eu estava meio que defendendo o garoto aí, porque achei que ele era um produto, né, do sistema onde ele estava inserido, né, ele era uma vítima, achei que ele era uma vítima, agora estou vendo que ele faz parte de tudo isso, tá, ele faz parte de tudo isso. Se ele não fizesse parte de tudo isso, ele não daria essa entrevista tentando mudar a narrativa para salvar a narrativa anterior, tá. Seria muito mais bonito, né, o Miguelzinho vir a público falar, olha, essa história de que eu não escutava, de que eu não falava, foi invenção, tá? É muito mais bonito. Chega a público e fala, eu inventei tudo isso, alguém inventou e pedia para eu falar, tá? E realmente para ganhar o público, ganhar notoriedade, tá? É muito mais bonito vir a público e falar a verdade que todo mundo sabe, tá? Como eu falei, somente os fiéis das igrejas onde ele prega aí, que eles acreditam nessa história, porque a internet toda que viu a história desde o início, ninguém acreditou nisso, né? Mas seria muito mais bonito a pessoa vir a público e falar, realmente eu inventei, ou foi uma narrativa inventada, colocaram, né, na minha pauta e eu tinha que testemunhar isso. E a partir do momento que você veio a público, né, e falou a verdade, pode ter certeza que vai sair aquele peso na consciência que você tem, viu? Essa é a realidade, tá bom? Como eu falei, gente, às vezes eu publico algum vídeo aqui que, infelizmente, né, infelizmente acontece, tá? Eu falo alguma coisa que não está correto, ou foi uma fake news, eu não percebi, eu não durmo durante a noite enquanto eu não venho no outro dia e me retrato daquilo, eu não durmo, né? Eu fico imaginando uma situação dessa, como que uma pessoa pode dormir depois, né, de toda essa situação aí. Errado também estão os dois ali, tá? As duas pessoas ao lado do pastorzinho Mirim, tentando ali, fizeram essa entrevista, lógico que foi tudo armado ali para tentar salvar a narrativa, tá? Acho que até, né, os dois estão mais errados do que o próprio pastorzinho Mirim. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.